bem-vindos ao nosso curso de Teontologia, dentro dos nossos estudos teológicos cristãos. Hoje falaremos sobre os tópicos da teontologia, mas faremos uma introdução antes de colocarmos cada tópico, cada tema de estudos sobre teontologia. Veja bem, ontologia, segundo Aristóteles, é parte da filosofia que tem por objetivo o estudo das propriedades gerais do ser, apartada da infinidade de determinações que, ao qualificá-lo particularmente, ocultam sua natureza plena e integral. A ontologia, segundo Aristóteles, esconde a natureza plena e integral do ser. Mas heideggerianismo opõe-se à tradição metafísica que, em sua orientação teológica, teria transformado o ser, em geral, num mero ente com atributos divinos. Então, Heidegger, ele contesta a ideia de Aristóteles. Heidegger diz assim, olha, pega um elemento e transforma esse elemento natural comum em um objeto com atributos divinos. Isso é o que diz a ontologia de Heidegger e também na filosofia de Aristóteles, falando sobre a natureza plena e integral. Então, ontologia é uma disciplina diferenciada da teontologia. A teontologia vai trabalhar a natureza plena e integral do ser em estudo que é Deus. Deus. Ontologia, estudo da natureza plena e integral. Teontologia, o estudo de Deus e seus atributos. Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, que é plenamente dele. Somente ele os tem. Na introdução à teontologia, vamos ao primeiro tópico, que trata da definição de teontologia. Nós acabamos de falar sobre esse detalhe. A importância do estudo de Deus no contexto da teologia. A relação entre a teontologia e os outros ramos da teologia. Nessa introdução nós vamos falar sobre esses detalhes que são muito importantes para o nosso estudo. Definindo o que é teontologia. É uma área da teologia que trata do estudo de Deus em sua essência e natureza, com foco nos atributos divinos e sua relação com a criação. Esse campo da teologia busca compreender quem Deus é, além de seus atributos e de suas ações. Quem Deus é. Aqui está a estrutura sobre teontologia, a estrutura do estudo de Deus em sua essência e natureza plena, dos seus atributos divinos e da sua relação com a criação. Este estudo sobre teontologia será um recurso valioso para aqueles que desejam aprofundar-se no conhecimento da natureza de Deus e seus atributos. É possível também integrar discussões contemporâneas sobre a relevância do estudo de Deus em um mundo em constante mudança. Mas se você, internauta, você, meu irmão, você, minha irmã, quiser desenvolver algum tema específico sobre teontologia, posso ajudar a cada um de vocês com mais detalhes. O item 1 do bloco 1 fala da introdução à teontologia. A definição de teontologia, a importância do estudo de Deus no contexto da teologia, a relação entre teontologia e os outros ramos da teologia. Esse é o item 1 do bloco 1. O item 2 fala sobre a revelação de Deus. A revelação natural e a revelação especial de Deus. Também, no item 2, vamos falar sobre o papel da Bíblia na revelação de Deus. Também estaremos desenvolvendo as teorias sobre a compreensão da relação divina, dentro desse tema de a revelação de Deus. E Deus revelou de si mesmo o que se pôde conhecer a respeito da sua revelação, e vamos ver textos e vamos entender o que o apóstolo Pedro fala sobre revelação. O apóstolo Paulo, principalmente, um grande teólogo do primeiro século da era cristã, ele fala sobre essa questão da revelação de Deus. O item 3 fala sobre a natureza de Deus. E o primeiro item que vamos estudar dentro desse tópico é o monoteísmo, o conceito
de Deus único. Também estaremos falando sobre a imutabilidade de Deus. Vamos falar sobre a eternidade de Deus e sobre a transcendência de Deus. Também estaremos falando sobre a relação entre Deus e o espaço-tempo, porque as Sagradas Escrituras falam que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O item 4 do nosso estudo sobre teontologia fala sobre os atributos comunicáveis de Deus. Vamos falar sobre a bondade de Deus e dentro dessa bondade de Deus vamos falar sobre justiça, misericórdia e graça. Vamos falar sobre o amor de Deus, o significado do amor de Deus e suas expressões. E falaremos também sobre a santidade de Deus, pureza e perfeição moral de Deus. O item 5 de nosso estudo sobre teontologia, falaremos sobre os atributos incomunicáveis de Deus, atributos que só Ele tem. Falaremos sobre a onipotência, a capacidade ilimitada de Deus. Só Ele tem todo o poder. Falaremos sobre a onipresença, a presença de Deus em todo lugar. Só Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Também falaremos sobre a onisciência de Deus, o conhecimento pleno e absoluto de Deus. Ele sabe tudo sobre todas as coisas, em todos os lugares, de todas as formas. Ele sabe o que eu penso, o que eu sinto. Ele sabe o que eu desejo. Ele sabe tudo. Ele é onisciente. Em nosso estudo sobre teontologia, não podíamos deixar de estudar sobre a Trindade, ou a Triunidade, o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério. A relação interna da Trindade. A Trindade no Antigo Testamento, a Trindade no Novo Testamento. E vamos aprender que a Trindade trabalha em comum acordo, em sintonia. Não há um poder maior ou menor dentro da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O que existe na questão da Trindade são as formas de ação no tempo e no espaço. Isso é fundamental ao estudarmos sobre a Trindade ou a Triunidade. A doutrina trinitariana, ela é questionada por alguns movimentos filosóficos, religiosos do mundo. Mas para um cristão, a Trindade, ela existe e ela funciona ativamente em nossas vidas, no nosso mundo em que vivemos e no mundo posterior. O item 7 do nosso estudo sobre teontologia, vamos estudar sobre Deus e a criação, criacionismo, a doutrina da criação, Deus como criador do universo, a relação de Deus com a natureza e os seres humanos e o governo providencial de Deus sobre o mundo. O item 8 dos nossos estudos sobre teontologia é o problema do mal. Como a teontologia aborda o problema do mal. Se existe o bem, existe o mal. O mal como consequência do livre-arbítrio e a justiça de Deus em face do sofrimento humano. O item 9 do nosso estudo sobre teontologia fala sobre a soberania de Deus, o conceito de soberania divina, a eleição, a predestinação, o livre-arbítrio, os debates teológicos em torno desses temas. Isso é fundamental para entendermos todo o contexto de nossos estudos ao longo do tempo e do espaço. Nós não temos tempo para parar com esses estudos. Nós vamos estudar, vamos expandir cada um desses temas dentro da nossa realidade. Também estaremos falando sobre a ação de Deus na história e na vida das pessoas. O item de número 10. Em nossos estudos sobre teontologia, falaremos sobre a paternidade de Deus, o conceito de Deus como Pai, a relação entre Deus e seus filhos, o impacto da paternidade divina na vida espiritual de cada pessoa. Tudo isso está dentro do tópico paternidade de Deus. O item de número 11 do nosso estudo sobre teontologia fala sobre o ser de Deus e suas obras, a distinção entre o ser de Deus, quem Deus é, e suas obras, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele faz, o que fará. Também estaremos estudando as implicações práticas da teontologia para a vida cristã. Nossos estudos teológicos são voltados para os cristãos. Estamos falando de cristianismo e não de religiosidade mesclada. O item 12 de nossos
estudos sobre teontologia fala sobre a eternidade de Deus. O conceito de eternidade na teontologia. Também estaremos falando sobre a eternidade de Deus em contraste com o tempo finito da criação. Todas as obras criadas terão um fim. Como a eternidade de Deus influencia a compreensão da história da salvação. Opa, chegamos aqui a um ponto importante que talvez você esteja dizendo, mas só Deus é eterno, então, no meu caso, acabou para mim. É o que dizem determinadas religiões. Mas a Bíblia diz que Deus colocou no homem a eternidade. E que Ele trabalha na vida do ser humano essa eternidade. E que o ser humano tem o direito de escolha entre a eternidade com Deus e sem Deus. Mas existe essa influência na compreensão da história do homem e também na salvação desse homem. Item de número 13 dos estudos sobre teontologia. Vamos falar sobre reflexões finais sobre o estudo de Deus. Estaremos falando sobre a importância do conhecimento de Deus para o crescimento espiritual. Estaremos falando sobre limites e mistérios do conhecimento humano acerca de Deus. O que é isso? A experiência que eu tenho em relação a Deus não é a mesma que você tem e não será, porque somos obras exclusivas, obra-prima, obra única. Também estaremos estudando sobre a relação entre fé e razão no estudo da teontologia. Fé e razão. Aqui vai entrar muito de filosofia quando trabalha a questão do conhecimento racional. E nós temos que entender bem isso. O racionalismo é uma doutrina muito bonita, porém perigosa. A fé é uma doutrina maravilhosa, porém, se você aplica a sua fé no objeto de fé errado, você vai ter problemas no mundo espiritual. Questão de fé. Item 14 são apêndices de nosso estudo e estaremos colocando o glossário de termos teológicos, muitas palavras da teologia que não são fáceis de compreensão para os leigos. Mas vamos estar trabalhando esses termos teológicos da forma mais simples possível para que você possa compreender cada um desses termos que vamos usar durante o nosso estudo. Por isso, eu disse, nós não temos tempo para acabar com esse estudo. Quando terminarmos teontologia, aí vamos para uma outra disciplina. Também vamos estar dentro da necessidade de cada um de vocês, recomendando algumas leituras sobre esse tema, teontologia. E aí eu vou dar um conselho. É só entrar na internet e lá está tudo pronto. Não vai nessa não, porque você pode se complicar, porque tem muita coisa que está lá na internet que foge da verdade da palavra de Deus. Porque são ideias. Eu tenho uma ideia sobre Deus, ou sobre a Bíblia, ou sobre fé, ou sobre amor, sobre família, sobre trabalho. Eu vou lá e coloco lá na internet. Mas isso não quer dizer que é a verdade. Eu falei no nosso primeiro vídeo que existem verdades. Existem a verdade das verdades e existe a verdade absoluta, plena, integral, real. Durante os nossos estudos, vamos estar esmiuçando os principais textos relacionados à natureza e atributos de Deus. Tudo isso nesses 14 itens sobre teontologia. E a partir de teontologia, vamos estar entrando em outras disciplinas que serão fundamentais para o crescimento espiritual de cada um dos nossos irmãos e irmãs desejosos de aprender mais da palavra de Deus. Ficamos por aqui. Te espero você no próximo vídeo. Temos um tópico bacana lá para falar para você. Tá bom? Hoje falamos sobre os tópicos sobre teontologia. E nosso próximo vídeo vai falar do bloco 1, o item 1, bloco 1, sobre teontologia. Muito obrigado pela sua atenção. Deus os abençoe. Esteja sempre conosco. Veja os nossos vídeos. Se desejar, comente no rodapé do vídeo. Se desejar, se inscreva no nosso canal. Seja um membro do nosso canal, isso vai ser muito importante. Ao público, de um modo geral, sempre que eu puder, vou estar respondendo. E os membros do nosso canal serão convidados a estarem no nosso grupo de WhatsApp, no nosso canal. Que a graça de Deus, o amor de Deus, a presença de Cristo, as manifestações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sua família, seu trabalho, tudo quanto você é, tudo quanto você tem. Até o próximo vídeo.